lá, gente. Então vamos agora falar sobre algumas outras células presentes no xilema, que é esse tecido complexo. Então olha aqui no slide 12, eu coloquei células parenquimáticas. Então vamos partir do pressuposto que a gente já tem células parenquimáticas no sistema axial e no sistema radial, ok? Como eu falei para vocês, essas células parenquimáticas nesses dois sistemas têm as mesmas funções. Agora, ela tem uma classificação diferenciada de acordo com esses dois itens aqui, com padrão de distribuição em relação aos vasos, ou seja, se essas células estão próximas ou não, associadas ou não aos vasos, tá? E também elas podem ser classificadas quanto à composição delas, à organização e ao número dessas células. Essa classificação, ela é utilizada em classificação da madeira, quando você vai tentar descobrir que tipo de madeira é aquela, ou de que planta que é aquela madeira. E isso é importante não só para evitar, por exemplo, venda de madeira de lei de forma inapropriada e tal, mas também a gente consegue detectar se aquela madeira é mais apropriada para a fabricação de instrumento musical ou se ela é mais apropriada para móveis ou para sustentação de construção civil. Então, isso, a presença ou não de células parenquimáticas, a gente consegue determinar. A gente consegue determinar no sentido de diagnosticar se aquela madeira vai ser mais rígida ou não. Então, quanto mais parênquima tiver, menos rígida será. Lembrando que o parênquima tem parede celular primária, lembra? Agora, quanto mais fibras, quanto mais esclerênquima, quanto mais elementos de vaso ali tiver, mais dura ela é. E aí, a finalidade para consumo também vai ser diferente, tá bom? Então, aqui no slide 13, as fibras. Então, essa pequenininha eu até coloquei no destaque, é o parênquima axial. E as outras duas são fibras. E aí, elas são responsáveis, então, pela sustentação e pela rigidez da madeira, como eu acabei de falar para vocês. Essa maior é a libriforme e essa menor, do canto esquerdo, é a fibrotraqueide, que eu tinha mostrado para vocês no quadro. Aí aqui no slide 14, o que acontece? Se tem fibras, então essas fibras têm pontuações. E essas pontuações, só recordando uma coisa lá da aula sobre célula, né? O que é a pontuação? Vocês lembram? Na parede primária tem um campo primário de pontuação e na parede secundária tem as pontuações. Essas pontuações, elas podem ser simples ou areoladas. Quais são os tipos celulares que vão apresentar uma e outra, reforçando aqui sobre a aula de célula? Aqui no slide 14, olha, quem tem pontuação simples são as fibras libriformes, o parênquima axial e o radial, né? Quando elas estão em contato, né? A fibra libriforme com o parênquima axial e o radial. E as areoladas, elemento de vaso, a traqueide e a fibrotraqueide. Para quem não se recorda sobre a areolada, eu coloquei aqui essa foto mostrando que quando a parede secundária ela se arqueia sobre a membrana de pontuação, como está mostrando aqui, ela forma uma areola e aí por isso ela é chamada de pontuação areolada. E essas pontuações, elas também adquirem quando elas estão próximas umas às outras, elas adquirem arranjos diferentes. E aí eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção, né? 3 fotos, A, B e C, mostrando arranjos diferentes. Reparem que nessa C, olha, inclusive ele é até chamado de alternada, de alterna, porque elas ficam alternadas. Já na B ela não tem esse mesmo arranjo. E aí recebe também outra classificação. Tá ok? Então essas são as pontuações. Vamos falar um pouco do xilema primário, então. O xilema primário, como eu disse para vocês, só está presente, né, só tem o sistema axial. Lembrando das células procambiais, que só tem só um tipo de inicial, não tem as duas como o câmbio. Onde que elas ocorrem? Então acompanha aqui comigo. Nessa foto, eu estou mostrando o floema, que está em azul, né? E aí, logo embaixo, o xilema. Então, o xilema primário, nós podemos classificar em protoxilema e em metaxilema. O que significa isso? Proto significa primeiro. Então, são as primeiras células a se diferenciarem, são inclusive as primeiras células a ganharem o espessamento da parede secundária.
O metaxilema, meta significa depois, significa tardio. Então, ele amadurece depois do protoxilema. Qual vai ser a função de um e outro? A função vai ser a mesma, tá bom? Onde que está presente o protoxilema? Então, ele está presente no corpo primário da planta, que ainda não completou seu alongamento e total diferenciação. E o metaxilema? Ele inicia seu desenvolvimento em partes da planta que ainda estão se alongando, porém só completam a total diferenciação depois do alongamento ter sido concluído. E isso a planta consegue até garantir por conta daqueles espessamentos da parede, formando ou anéis, ou retículo, ou pontuado, que eu tinha comentado com vocês, tá? Olha aqui o xilema primário. Aqui mais um detalhe, né? Então, o que tá P significa protoxilema. O que tá um M é o metaxilema, aqui no slide 17. O protoxilema, ele pode se tornar não funcional. Lembra que eu falei para vocês que é, entre aspas, uma desvantagem, porque as células que estão ao redor estão crescendo também e acaba atuando uma pressão naqueles elementos, tanto o helicoidal quanto o anelar, e aí ele pode se romper, pode entrar em colapso. Então, ele se torna não funcional. Agora, o metaxilema, isso não acontece, ele não oblitera. Só que quando a planta vai alcançando o seu crescimento secundário, esses elementos secundários acabam assumindo o transporte. Agora, atenção, naquelas plantas, por exemplo, as ervas, que só tem crescimento, algumas ervas, que só tem crescimento primário, aí o metaxilema, ele é ativo por toda a vida da planta, ok? Então, olha só aqui no slide 18. Lembra daquele depósito que eu falei para vocês? Então, tá o anelar, eu tô falando da esquerda para a direita, tá? Então, tem o anelar, o helicoidal e assim vai indo até o pontuado, tá? Ou pontado, tal. E aí, quem que tem o helicoidal e o anelar? O protoxilema. Quem que tem as outras três que eu tinha mencionado para vocês? O metaxilema. Tá? Então, esse aqui é aquele que eu estava falando que vai acontecendo o depósito em séries ontogenéticas, tá? De acordo com que ele vai entrando em amadurecimento. Aqui nas fotos da direita, tá? Eu só chamo atenção para os espessamentos que estão apontando pelas setas, tá bom? E aí, dois extremos. Um em que está lá no protoxilema, que é o anelar, e o outro que está lá no metaxilema, que é o pontuado. Ok? O xilema secundário agora. Então, o xilema secundário é a madeira, é o próprio lenho, tá? Então, ele possui os dois sistemas. Olha aqui no slide 19. Então, eu coloquei duas setas assim. Tem os dois sistemas, o radial e o axial. O radial é no sentido horizontal, de onde ele vem? Das iniciais radiais do câmbio. E o axial, ele tem um sentido vertical, que é oriundo, então, das iniciais fusiformes do câmbio. Acompanhem a foto aqui, ó. Então, a inicial fusiforme tá em vermelho, em rosa, e quer dizer, em vermelho e rosa é o xilema, né? O câmbio, ela tá entre o azul e o vermelho, mas reparem que ela é alongadinha. E o inicial radial, ó, ela é mais curta, tá? E aí, em cima tá escrito dentro, no sentido assim, no centro do órgão. E esse fora, que tá bem na base da foto, é para a periferia do órgão. Então, o câmbio aí, ele vai formando xilema, para o lado interior e floema para o lado exterior. E aí ele vai aumentando, então, o diâmetro desse órgão, aumentando, então, a espessura do corpo vegetal, caracterizando um crescimento secundário. Ok? Olha aqui no slide 20 aqui, essas iniciais, né? Como que elas formam? Ó, as iniciais formam uma única camada de célula. Então, os tipos celulares, radiais e fusiformes. As radiais vão produzir o quê? Os raios parenquimáticos. E elas são isodiamétricas. Ela vai originar o sistema radial. Para vocês compreenderem como seria esse sistema radial, imaginem uma roda de bicicleta. Então, os raios dessa roda de bicicleta. Então, imagine, esse seria o sistema radial. Ok? E aí, as iniciais fusiformes são as alongadas, que aí não dá para explicar no raio da bicicleta, tá bom? Origina o sistema axial, alongada, as células são alongadas, são chamadas de fusiformes, ok? E aqui no slide 21, eu coloquei uma representação, né, um esquema dos elementos celulares do xilema secundário. Então, tá aqui, ó, o sistema axial, os tipos celulares, e o sistema radial, os tipos celulares.
Então, no sistema axial você tem, né, só fechar esse slide com aquele do quadro que eu como coloquei para vocês. Tem os elementos condutores, que é o elemento de vaso, tem a traqueide, tem a fibrotraqueide, tem a fibra libriforme e ainda tem o parênquima axial. Na foto B, o sistema radial só tem parênquima, tá? E aí, com formatos diferentes. Lembra que eu falei para vocês que a gente usa o formato, a composição e a quantidade de células para caracterizar a madeira? Né? Então tá aqui, ó, o sistema radial, apesar de ser formado só por um tipo celular, é um tipo só em que suas células têm formatos diferentes, tá bom? Aí tá até o nome delas ali, né? Tem as procumbentes, que são essas mais achatadinhas e alongadas. As eretas, como o próprio nome fala, elas são alongadas, né? Mas nem tanto quanto uma fibra, um elemento de vaso, uma traqueide, tá bom? E a quadrada, tá? Ou isodiamétrica, ok? E aí aqui, então, no slide 22, mostrando uma foto de uma madeira cortada, mostrando os diferentes planos de cortes. Então, tem a superfície transversal, a superfície radial, em que a gente consegue enxergar todo o raio, a extensão do raio aqui, né? E o tangencial, tá bom? Então, isso aí é só para vocês tentarem localizar a composição do xilema quando a gente olha um pedaço de uma tora, por exemplo. Sobre esses tipos de cortes, aqui no slide 23 dá para olhar melhor. Então, por exemplo, de novo eu com o meu lápis aqui. Se você faz um corte nesse sentido, é transversal, então você vai olhar as células de cima. Se você faz um corte longitudinal tangencial, é como se você cortasse assim, ó, sem alcançar o centro dele. Então você pegou na tangente, tá? Que é essa, olhando o slide 23 aqui, ó, é essa foto mais da esquerda. Essa letra C, que é da foto mais inferior e direita, é o corte longitudinal radial. Então, como que é esse corte? É aqui, ó, longitudinal, só que você pega o meinho aqui, alcançando então o raio. Tá ok? Vamos fazer uma pequena pausa e a gente retorna no próximo vídeo falando sobre o floema.